Confira hoje no Data Circle News. OpenAI integra geração de imagens ao ChatGPT com o novo GPT-4o. OpenAI lança estudo explorando impactos emocionais e sociais da inteligência artificial. Google lança Gemini 2.5 Pro, seu modelo de IA mais avançado até então. Alibaba apresenta novos modelos impulsionando a compreensão multimodal e o raciocínio visual com IA e ainda colocando fogo na disputa na corrida da IA mundial. Confira isso e muito mais hoje no Data Circle News. Bem-vindos e bem-vindas ao Data Circle Podcast, nosso podcast sobre AI e negócios, onde a teoria encontra a prática. Salve, salve, membros do Data Circle, a nossa comunidade que une a tecnologia com os negócios. Estamos aqui para mais um episódio do Data Circle Podcast. Hoje, Circle News, com Olivia e Ciro Paiva. Como é que vocês estão, pessoal? Tudo bem? Tudo ótimo, obrigada. Tudo ótimo, prazer estar aqui de novo. E aí, para quem não conhece ainda, esse quadro do Circle News, a gente fala sobre as principais notícias do mundo de tecnologia e inteligência artificial a cada 2 semanas. E hoje selecionamos aqui uma lista de notícias bem impactantes aqui, que eu acho que vai dar o que falar. Muita coisa aconteceu nessas últimas 2 semanas, muita coisa acontece todos os dias nessa área, né? Mas podemos começar com OpenAI integra geração de imagens com GPT-4o ao ChatGPT, aprimorando a criação de imagens precisas. Essa novidade aí que gerou uma trend enorme, né? Acho que vou deixar vocês comentarem um pouquinho mais sobre esses tópicos aí, porque eu acho que começando disso já tem bastante assunto para a gente falar. Sim. Ciro, você postou a sua foto do estúdio Ghibli? Não postei, mas tem nenhum motivo específico. Eu acho que essa trend já viralizou tanto, que tinha tantas assim, que eu acho que a minha seria só mais uma. Então eu vou soltar daqui a uns meses, quando a trend morrer, talvez. Seria pouco autêntico, né, Cirão? Então, não seria muito do meu feitio. Mas, cara, acho que os ouvintes aqui, a não ser que eles estivessem muito fora das redes sociais, com certeza eles viram a foto de algum colega ou familiar, ou até algumas marcas que fizeram também, com propagandas com fotos editadas nesse estilo dos estúdios Ghibli, que é um estúdio de animação japonesa, com fotos editadas usando o GPT-4o, que é um modelo que eles deram uma melhorada muito grande nele, muito grande nessa parte de compreensão léxica, textual, e como isso se aplica à geração de imagem. Então, antigamente, quando você gerava muita imagem, você gera uma imagem de um pinguim usando chapéu. Aí você pediu uma outra coisa depois, e ele meio que... Você só queria que ele mudasse a cor, ele mudava a pose, ele mudava, às vezes, o animal, quando o contexto estava muito grande. Então, essa parte de retenção do contexto na imagem ficava um pouco perdida. Eles melhoraram muito isso. Melhoraram muito a parte de escrita, as próprias letras também. Então, realmente está um modelo que, pelo que eu vi, de geração de imagem, está o melhor com menos esforço. Então, você só trocando ideias ali, com linguagem natural, você consegue gerar imagens muito realistas. E aí, que gera o primeiro ponto que eu queria trazer com vocês, que é uma ferramenta extremamente poderosa, e acredito eu, é a minha opinião, e sintam-se livres para discordar, a gente tem que começar a pensar em alguma forma de monitoramento e eu não quero dizer monitoramento, mas de medidas de segurança para que essa ferramenta não seja usada para lesar ninguém. Acho que é uma ferramenta que tem como ser usada para coisas muito boas, para auxiliar o trabalho de muitas áreas criativas e designers, mas pode ser usada para o mal também. Então, deepfakes ali a rodo, e por mais que a empresa coloque várias guardrails, nenhum modelo LLM hoje é inquebrável, é injailbreakável. Então, só o que você acha na internet é maneira de você conseguir virar a foto de cabeça para baixo e pedir para ele gerar, e ele gera. Então, acho que é um perigo grande. Queria saber só a opinião de vocês sobre isso aí também. Acho que gera muitas perguntas éticas, né? De o quanto uma inteligência artificial ela pode replicar
até roubar, né, ou imitar um estilo estético. No caso do estúdio Ghibli, falamos mais de manga, né? Manga é isso? A gente Mangá. fala isso em português. E o quanto também os criadores iniciais dessa estética, dessa arte, eles estão de acordo também para contribuir no treinamento e alimentar esses modelos, né? E assim, eu entendo que essas tecnologias, elas aproveitam desse momento meio cinza, né? Onde não tem uma regulação muito clara, para justamente gerar esse tipo de conteúdos, né? Que são muito, muito bons, mas também muito próximos e parecidos à arte inicial. Eu vejo muito um assunto de propriedade intelectual que precisa ser protegida, né? Que precisa ser preservada, porque a criação humana, acho que ela é onde tem o maior valor até, né? Quando a gente fala de arte. Mas isso é minha opinião, tá? Acho que o tema, ele por si só, ele gera muita repercussão, primeiro pela qualidade do que é o resultado ali, né? Acho que é impressionante quando a gente vê que uma inteligência artificial consegue fazer as coisas tão fidedignas ao que você pede, por exemplo, com o estilo do Estúdio Ghibli ali, que fica muito parecido realmente, como se alguém realmente tivesse feito aquela foto. Enfim, acho que entra o tópico do que o criador original ganha com isso tudo, né? Então, por que a gente vai ter novos criadores no futuro, sendo que dá para fazer tudo por inteligência artificial? Será que é o fim da arte, é o fim da criatividade humana para criar algo novo? Eu acho que, nesse caso, fica mais crítico ainda porque o próprio dono lá dos estúdios Ghibli, que é o criador ali, que é o Hayao Miyazaki, ele já manifestou muitas vezes uma opinião duramente contrária à utilização de IAs para a arte e tal. É a opinião dele, não concordo 100%, mas, enfim, tem que ser respeitado. Eu acho que se nós vivêssemos em um mundo ideal, o ideal seria que, quantos por cento do banco de treinamentos lá da OpenAI usou de imagens e fotos desse estúdio aqui, quando for usado isso para alguma coisa comercial, tem que rastrear e dar alguma espécie de royalties e tal, mas nem isso a gente consegue fazer porque o banco de treinamento desses modelos fechados, a gente não tem acesso, a gente não sabe também, ao contrário dos modelos open source, que a gente sabe exatamente em quais imagens ele treinou. E eu acho que também não adianta fazer uma perseguição a pessoas que usam isso para, vou editar uma foto com a minha mãe e postar no meu Instagram, que, legal. Eu acho que a discussão começa a ficar mais crítica quando muitas marcas apareceram usando até Instagrams de governos, assim também. Então, eu acho que realmente nesse ponto, às vezes começa talvez a pegar uma área cinzenta de apropriação de alguns trabalhos, alguma coisa do tipo, sem dar o crédito às pessoas que efetivamente criaram isso. Porque eu, como artista, poderia aprender a desenhar bem, tal qual os estúdios Ghibli, mas ia ter todo um trabalho meu e até uma honra, assim, né, de treinar e de melhorar naquilo, ao passo de que as IAs só usaram os dados que estavam ali públicos e podem lucrar muito com isso sem dar os royalties necessários. Então, acho que é uma discussão bem legal para se ter. Puxe na próxima conversa de bar com os seus amigos, acho que vai ser legal. Exato. Acho que aqui o que espanta muito é a qualidade do que é feito, e como é uma coisa muito nova, a gente ainda vai precisar entender melhor como usar isso de uma maneira responsável, né? Para sair dessa gray area e essa área cinza que a Olivia falou, e a gente conseguir fazer isso com uma certa ética e responsabilidade. Acho que é fundamental, por isso que esse tópico é tão importante na discussão sobre a tecnologia atualmente. Boa, pessoal. Agora, seguindo para a nossa próxima notícia, que também tem a ver com a OpenAI. A OpenAI lança estudo explorando impactos emocionais e sociais na interação com modelos de linguagem. Outro tópico bem interessante também, que tange muito a nossa característica como humanos, né? Fala aí. O que vocês têm a dizer sobre essa notícia? Acho que... Bom, primeiro, acho que esse estudo ele está num escopo limitado, né? Então, eles falam que não dá para generalizar, talvez, todos os outcomes e os resultados desse estudo, que é bem preliminário. Mas uma coisa que eu achei interessante é de ver o impacto dessas interações com a tecnologia
no bem-estar, na solidão, na saúde mental, e também de ver como as pessoas interagem, né, com um envolvimento emocional ou não com a máquina, né, e parece que na maioria dos casos essa conexão emocional ela não existe muito, né, nas interações com o ChatGPT, por exemplo. Então acho que os usuários ainda estão cientes de estar interagindo como uma máquina, mas não sei, Ciro, você leu o estudo aqui? Li sim, eu tenho algumas opiniões também sobre esse tópico, eu já tinha lido outras coisas sobre também anteriormente. Eu acredito que a maior parte das pessoas que interagem com as IAs ainda tem essa consciência. Acredito que essas pessoas geralmente são pessoas que criam laços fora das redes também, mas eu acho que conforme formos avançando e as IAs forem ficando cada vez mais inteligentes, digamos, e com todas essas integrações que já estão aparecendo, como integrar voz, como integrar, não sei, de reconhecer imagem ou de personificar um personagem X ou Y, eu acho que essa linha vai se tornando cinzenta, especialmente para crianças, especialmente para pessoas que têm um isolamento social, que faz com que esses limites fiquem um pouco turvos. Então, há uns meses atrás, teve uma notícia até de uma criança, acho que ele tinha uns 11 anos lá nos Estados Unidos, e ele usava um aplicativo, nem lembro o nome também não cabe me falar, mas era basicamente vários encapsulamentos de ChatGPT, mas que passaram um prompt para ele se comportar como um personagem XYZ. E aí podia ter lá, o seu melhor amigo do colégio, ou a personagem tal de Game of Thrones e tal. E essa criança que depois foram ver, era muito isolada no colégio, ela criou um laço muito forte com esse personagem e chegou a manifestar anteriormente algumas ideações suicidas de acho que esse mundo aqui não faz sentido para mim e tal. E acabou que, por fim, ele pegou uma arma do pai e acabou cometendo o suicídio. Isso deu uma discussão enorme lá nos Estados Unidos, porque as empresas que estão por trás disso, não é só você disponibilizar uma ferramenta super poderosa assim, de qualquer jeito. Você tem que pensar em tudo que pode dar errado e você tem que criar guardrails. Então, assim, a pessoa que está conversando com o seu personagem da sua empresa, ela manifesta uma ideação desse tipo, você tem que orientar ela a procurar ajuda em tal lugar, você tem que talvez ver se ela não é um menor de idade ali, comunicar aos pais. Então, eu acho que esse envolvimento emocional de IA, que vem sendo trabalhado até em filmes há muito tempo, como no filme Her, com o Joaquim Phoenix, que eu assisti outro dia até. Excelente filme, inclusive. Excelente filme, e a realidade ela tem essa mania de ficar imitando a ficção, né? Então a gente vê filmes hoje que daqui a 2 anos o pessoal parece que se inspira para fazer a realidade. Então acho que nessa progressão natural das tecnologias, colocando voz, talvez depois colocando em um robô na sua casa, colocando um rosto, essa linha vai ficar mais tênue. E no mundo que a gente vive, que as relações já estão ficando mais superficiais, as pessoas mais isoladas em casa e nas telas, eu acho que tem tudo para dar algumas coisas erradas se isso não for tratado com a seriedade que tem que ser. São meus dois acho centavos. que a gente só começou a discutir sobre isso, né? Acho que de novo, assim como a outra discussão que a gente estava puxando agora, que tem bastante a ver com ética aqui, essa também tem, e o impacto na vida das pessoas, de você não conseguir dizer muito bem a diferença entre o que é real, o que é humano e o que é inteligência artificial, começa a ser bem complicado, assim, pode gerar consequências trágicas, como desse caso que o Ciro comentou que aconteceu ali nos Estados Unidos, mas várias outras situações podem acontecer desse tipo também, se não tiver a responsabilidade, a ética adequada para tratar sobre o tema. Boa, pessoal. Seguindo aqui nas nossas próximas notícias, bom, o Google lança Gemini 2.5 Pro, um modelo de IA mais avançado, com capacidades aprimoradas de raciocínio e codificação. Esse modelo, ele de fato surpreendeu, né, Ciro? Conta pra gente aí um pouco dos resultados dos benchmarks aí desse novo modelo. Cara, esse modelo está atualmente ranqueado em primeiro lugar no LM Arena, que é um site em que os votantes são apresentados por várias respostas para uma mesma pergunta. Cada resposta veio de um modelo,
e os votantes votam naquele que, pô, essa foi a melhor resposta. Então eles votam sem saber qual modelo eles estão votando. Então, atualmente é tida como uma votação mais justa, assim, e com menos viés, né? Não sei se tem viés na seleção dos votantes, mas já é muito teoria conspiratória para mim. O que é legal é que esse modelo ele é muito bom, ele é esse modelo de reasoning que está muito em moda agora, que é um modelo que ele raciocina antes de mandar a resposta. Então, entenda raciocinar como uma capacidade de você investir mais tempo para ter uma resposta melhor. Então, é como se você elaborasse uma resposta, depois relesse ela, visse se posso mudar isso, relesse de novo. Então, ele é atualmente um modelo muito bom. As pessoas estão elogiando muito ele, principalmente para a parte de escrita criativa e também de matemática e de coding também. E você pode usar esse modelo de graça. Eles disponibilizaram, eu acho que meio que numa jogada quase que, vou dizer, desespero, apesar de que chamar o Google de desesperado é uma loucura, mas é porque parece que sempre que o Google lança uma coisa muito interessante, surge uma outra notícia que rouba os holofotes. Então ele lançou o melhor modelo agora, na mesma semana que explodiu essa trend dos estúdios Ghibli que a gente conversou. Então quase parece que é premeditado para atacar a concorrência, assim, mas você pode usar esse modelo de graça, o 2.5 Pro, no site aistudio.google.com, é um site da Google mesmo. Você só seleciona o modelo e você tem 1 milhão de tokens para gastar. Eu estou usando, tipo assim, muito há uns 5 dias, e agora que eu bati uns 30 mil, então você pode ir lá, pode gastar muito lá e ficar usando, que eles querem criar essa identificação do usuário com os modelos da Google. Gente, a gente é bom também, não existe só GPT, Cloud e tal. Então acho que é um modelo super bom e o Google tem caprichado muito com modelos closed source e também nos open source com a família Gemma. Então, nota 10 para o Google, tô curtindo muito. E nessa corrida aí de competição entre os players de GenAI e LLMs, quem ganha somos nós, né? Tomara que os outros players ali consigam fazer modelos melhores e de graça também, que aí a gente aproveita bastante. Com certeza. Na semana que o DeepSeek foi lançado, o Sam Altman da OpenAI disponibilizou uma feature super legal que só era para usuários super premium da subscrição de $200, ele disponibilizou para todos os usuários. Então, essa pressão, quanto mais competidores a gente tiver nesse mercado, acho que quem ganha somos nós, realmente. Já usou, Oli, o Gemini 2.5 Pro? Ainda não, infelizmente. Mas, fazendo a transição... Falei. Eu também não, mas eu tô com ele na minha lista aqui agora já. Pois é, mas é que cada dia, né, sai uma coisa nova e tem uma pressão competitiva muito forte. E até na China, né, acho que a próxima news aqui, ela mostra que a Alibaba está chegando forte, né, também. Exatamente, excelente gancho, Oli. Dentro desse cenário mundial de corrida de AI, né, vamos dizer, um player que tem se destacado muito, inclusive com o que o Ciro comentou ali sobre o DeepSeek, etc., tem sido a China, e um player bem importante dentro da China também, que é o Alibaba, lança o Qwen 2.5 VL32B, que é um nome bem complexo aqui, provavelmente é para ninguém decorar mesmo. QVQ Max, ainda tem um outro ali ainda. Modelos avançados de IA para compreensão multimodal e raciocínio visual. Bom, Ciro, esse aí também teve um desempenho bem interessante, né? Conta aí um pouco pra gente. Sim, essa família de modelos Qwen, ela já vem há um tempo, tanto que esse 2.5 é mais uma atualização, digamos. Inclusive, quando o DeepSeek lançou, ele fez uma destilação do modelo dele, que é quando você pega um modelo muito bom e você meio que passa as respostas dele para um modelo bem menorzinho, para ele meio que aprender a se comportar como esse modelo muito bom. Então eles fazem essa destilação com modelos bem menores, a família Qwen tem modelos bem pequenos. Então as primeiras destilações do DeepSeek foram de modelos pequenos da família Qwen. Então já é uma família que vem há um tempo, já é um investimento que o Alibaba faz nessa área dos seus próprios LLMs muito fortemente conectados ao ecossistema Alibaba, então ele ganha uma grande vantagem competitiva nisso, e a longo tempo e a longo prazo uma diminuição brutal nos custos do que se ele estivesse buscando licenciamentos de outros players, né, para usar.
E tá sendo um modelo muito bom, tá chamando muita atenção, principalmente porque a China hoje está sendo um exemplo de modelos eficientes. Então, assim, você consegue atingir uma qualidade semelhante, com muito menos custo de treinamento, muito menos parâmetros também. Inclusive, convido a todos, mesmo se não for muito da área técnica, o paper do DeepSeek R1 é muito legal, que eles dão algumas ideias, assim, até numa discussão mais filosófica, sem entrar muito em fórmulas, assim, e bota alguns momentos-chave lá. Então, acho que a China está vindo como um grande player de eficiência, ao passo de que existe uma filosofia mais dos Estados Unidos que a gente vai conseguir atingir um novo patamar de IA quando a gente investindo cada vez mais em maiores data centers maiores, mais dados de treinamento, processadores mais fortes, que é isso que vai levar a gente para o próximo patamar, e a China vai no caminho talvez um pouco contrário, de tentar fazer com que modelos menores sejam o mais eficientes possível. E eu acho que o ponto-chave aqui seria um equilíbrio dos dois, quando vier alguém com a ideia genial de pegar essas ideias mirabolantes da China, combinados com um bom investimento monetário como dos Estados Unidos, e você juntar tamanho com eficiência, eu acho que é quando a gente vai chegar num lugar bem legal, no próximo degrau, digamos assim. Não sei qual a opinião de vocês sobre isso aí, pessoal. Acho que faz todo sentido, né? Porque eu acho interessante o posicionamento da China, porque ele foi um primeiro contraponto que mostrou que dá para ser diferente do que estava sendo feito até então, né? Até então, a resposta era sempre mais dados, mais processamento, modelos maiores e tudo mais. E como você disse, principalmente com o DeepSeek ali, né, que deu um susto na comunidade ali, que o pessoal não esperava naquele dado momento, e agora a gente está vendo que outros modelos estão seguindo o mesmo caminho ali do lado da China. E, de fato, se você junta eficiência com capacidade, então, teoricamente, você consegue ter muito mais resultado ainda com a capacidade atual, inclusive. Muito bom. Pessoal, acho que chegamos ao fim do episódio Circle News de hoje, Data Circle News. Obrigado, Ciro. Obrigado, Oli. A gente vai... Obrigado, gente. Sempre um vai prazer enorme garimpando. vocês poderem me deixar vir aqui e falar com vocês, que é uma coisa que eu gosto muito de fazer. Imagina, é um Passou prazer. muito rápido. Triste. Sempre Até a muito próxima. rápido, né, hoje. Valeu, até a próxima. Rápido. Tchau. Vamos garimpando novas notícias aqui para falar com vocês. Até daqui a 2 semaninhas. Muito obrigado. E fiquem ligados no podcast, que segunda-feira tem mais. Até lá. Valeu, pessoal. Tchau, tchau. Tchau, tchau.